Olá, bem-vindos à oficina de astronomia número 433. O nosso assunto de hoje vai ser o eclipse solar total do dia 2 de julho de 2019. Um eclipse que ocorre aqui nas vizinhanças da nossa região geográfica e que terá características muito interessantes. Em primeiro lugar, nós queremos convidar vocês que assistem às oficinas de astronomia para que conheçam a página da rede Omega Centauri, www.redeomegacentauri.org. Estão todos convidados. Queria também fazer um agradecimento àqueles amigos e colegas que estão comentando as oficinas no nosso canal no YouTube, especialmente a professora Ângela Maria Jacobus Berlitz, nossa colega de muitos anos, que deseja todo o sucesso para a continuidade do projeto. O nosso querido amigo professor Carlos Roça, que está concluindo o doutorado lá na Espanha e que participou também das oficinas de astronomia como ministrante há muitos e muitos anos. O nosso querido Hélio Perotone, na verdade agora o doutor Hélio Perotone, concluiu recentemente seu doutorado em astrofísica, também participou do nosso projeto enquanto ainda era estudante de graduação. Um abraço a todos, muito obrigado pelo apoio. Bem, meus amigos, o assunto de hoje é referente, como eu disse no início, ao eclipse total do Sol, que vai ocorrer no dia 2 de julho deste ano, de 2019, com visibilidade na Argentina, no Chile e no Oceano Pacífico. Sendo que no Uruguai e grande parte do Brasil, o eclipse poderá ser apreciado como se fosse um eclipse parcial. Então vamos discutir um pouco as características deste evento, antes repassando a lição de casa, ou seja, o que é um eclipse solar. Bom, um eclipse do Sol nada mais é do que uma passagem temporária da Lua, satélite da Terra, pela frente do disco solar. Isso só pode acontecer na Lua Nova, mas não basta ser Lua Nova para termos um eclipse. Se fosse só isso, a cada 30 dias aconteceria um eclipse do Sol. Além de ser Lua Nova, nós precisamos ter a Lua nas proximidades de um dos nodos da sua órbita, ou seja, aqueles pontos em que a Lua está próxima do plano da órbita da Terra em torno do Sol, que é conhecido como o plano da eclíptica. Quando essas duas circunstâncias ocorrem simultaneamente, ou quase simultaneamente, existe uma pequena tolerância, nós temos a oportunidade de ver um eclipse total ou um eclipse parcial do Sol. Temos aqui uma figura que mostra a geometria básica envolvida. Deixa eu pegar o meu PowerPointer aqui, o meu velho companheiro de aulas. Desenho fora de escala, naturalmente, o Sol, aqui a Terra, e a Lua com a sua órbita ao redor da Terra. Vejam que se a Lua está interposta entre a Terra e o Sol, ela projeta uma sombra, uma vez que não possui luz própria, e essa sombra recai sobre a superfície terrestre. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo, e à medida, em menor escala também, que a Lua se desloca na sua órbita, essa sombra projetada sobre a superfície terrestre vai descrevendo uma faixa. Uma faixa normalmente estreita, da ordem de, no máximo, uns 200 quilômetros de largura, que é onde deve se situar um observador para ver um eclipse total. Na região mais ampla, ao redor de onde recai especificamente a sombra da Lua,
nós temos uma zona maior, chamada zona de penumbra, onde qualquer observador localizado aqui dentro veria pelo menos uma parte do disco do Sol encoberta pelo nosso satélite. E aí se vê um eclipse parcial. Então, circundando a faixa de totalidade, a gente tem uma faixa maior, que é a faixa de parcialidade do eclipse, onde também pode ser observado o fenômeno, embora não na sua melhor geometria. Aqui nós temos umas fotos que mostram, fotos feitas a partir da órbita terrestre, que mostram o escurecimento projetado na superfície devido à sombra da Lua. Aqui também, no caso, sobre o continente africano. Bem, o último eclipse visível em Porto Alegre ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2018, ao pôr do sol. Temos aqui uma foto feita por um astrônomo amador de Porto Alegre, uma bela foto. Um eclipse em que a Lua encobriu apenas uma pequena porção do Sol. O eclipse pôde ser visto somente na sua fase inicial, porque logo em seguida o Sol se pôs. Mas esse eclipse que teremos agora em seguida, né, vai ser bem mais impressionante. Antes disso, quais os tipos de eclipses que nós podemos ter? Eclipses do Sol. O eclipse total, o eclipse parcial e o eclipse anular. Certos autores consideram ainda uma quarta categoria, que é chamada eclipse híbrido, ou eclipse anular total. Quando é que ocorre um eclipse anular? Bom, temos que ter lua nova, temos que ter a Lua perto de um dos seus nodos, próxima do plano da eclíptica, portanto, e temos que ter a Lua passando pelo ponto mais distante da Terra, na sua órbita, que é chamado de apogeu. Quando a Lua está próxima do apogeu, o diâmetro aparente da Lua é um pouquinho menor que o diâmetro aparente do Sol. Aliás, vamos abrir um breve parêntese aqui, é uma grande coincidência que o diâmetro aparente do Sol e o diâmetro aparente da Lua, conforme vistos aqui da superfície da Terra, sejam aproximadamente iguais, da ordem de meio grau. É uma coincidência, nada mais, mas isso nos permite que possamos ver eclipses totais se estivermos nos lugares e nas horas certas, né? Mas no apogeu a Lua está um pouquinho mais distante da Terra, portanto um pouquinho menor em termos aparentes do que o Sol, e consequentemente, mesmo no caso de uma coincidência perfeita da posição de ambos no céu, a Lua não consegue encobrir todo o disco desse nosso astro-rei. Então, eu creio até que devemos ter uma figura aqui. O que acontece é que sobra uma borda de Sol ao redor do disco negro da Lua, popularmente chamado de anel de fogo, que é a característica de um eclipse anular. O eclipse parcial nós já vimos ali, né? No caso de Porto Alegre. E aqui o eclipse híbrido, também conhecido como anular total. Quando é que ocorre esse tipo de eclipse? Ele é relativamente raro. Nós precisamos ter o diâmetro da Lua rigorosamente igual ao diâmetro do Sol. Devido a essa variação da distância da Lua à Terra, entre uma distância máxima chamada de apogeu, cerca de 400 mil quilômetros, e uma distância mínima chamada de perigeu, que é em torno de 365 mil quilômetros, nós temos todo um leque possível de distâncias da Lua à Terra e, portanto, o diâmetro aparente do nosso satélite ele varia entre um valor mínimo e um valor máximo. Precisamos que o valor seja rigorosamente igual ao valor do diâmetro solar na ocasião do eclipse. E aí teremos um eclipse híbrido. Qual é a característica do eclipse híbrido? Aquele anel que se formaria no caso de um eclipse anular, ele é extremamente fino e acaba sendo segmentado pelas irregularidades que existem no diâmetro, aliás, na borda do nosso satélite. A Lua tem relevo, né? E, consequentemente,
Onde eu tiver uma montanha, ela bloqueia a luz do sol que está atrás. Onde eu tiver um vale, ele deixa passar a luz do sol. Então o que a gente tem é isso aqui, ó, um anel que pode estar interrompido em vários pontos, um anel extremamente fino, tá? Frequentemente partido em pequenos segmentos devido às irregularidades do limbo ou da borda lunar. Bom, os eclipses totais são os mais impressionantes. Num eclipse total, a Lua encobre completamente o Sol, por um tempo variável, de algumas dezenas de segundos, até no máximo cerca de 7 minutos. É um dos fenômenos naturais mais espetaculares. Durante a fase máxima do eclipse, o dia vira a noite, a gente pode ver a coroa solar, as protuberâncias, a cromosfera, que corresponde à baixa atmosfera solar, um efeito muito bonito conhecido como o anel de diamante, os grãos de Bailey e as bandas de sombra. Além disso, ocorrem variações ambientais. Os animais ficam confundidos, a temperatura cai, a direção do vento e a velocidade do vento mudam. Um estranho crepúsculo de 360 graus se abate ao redor das pessoas que estão vendo o eclipse, ou seja, o céu fica escuro com estrelas acima e na borda do horizonte, 360 graus, a gente vê como se estivesse amanhecendo ou anoitecendo. Bom, um clima de profunda emoção toma conta das pessoas. Isso é uma coisa inevitável. Até mesmo o mais insensível dos seres humanos se comove quando vê um eclipse total do Sol. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem duas coisas que cada um deveria fazer antes de morrer. A primeira, que eu não vou aprofundar aqui, porque não vem ao caso, é aprender um idioma cujo alfabeto seja diferente daquele que nós usualmente estamos acostumados a usar. Não vou aprofundar essa questão agora, talvez no momento futuro. E a outra é ver um eclipse total do Sol, mesmo que seja necessário viajar para algum lugar remoto da superfície terrestre. O meu conselho é: não morra sem ver um eclipse total do Sol. Vale a pena, é um fenômeno impressionante. Ok, aqui temos uma sequência de fotos que mostra o que acontece num eclipse total. O eclipse sempre é precedido por uma fase em que a Lua vai cobrindo cada vez mais o Sol. Essa fase parcial pode durar 2, 3 horas. A totalidade em si, quando coincidem os dois diâmetros, né, do Sol e da Lua, aqui a coroa solar, dura em torno de, no máximo, 7 minutos. E após isso a Lua vai descobrindo o Sol numa outra fase parcial, que pode durar também de 1 a 2 horas tipicamente. Aqui uma imagem da totalidade de um eclipse. A coroa solar, que corresponde à atmosfera mais externa do Sol, que normalmente é impossível de ver com o brilho normal, né, da superfície ou da fotosfera solar, mas quando a Lua encobre o Sol, a gente observa a coroa. Isso aqui, sem nenhum exagero, é o que se vê visualmente na totalidade de um eclipse. É impressionante. E essa é uma foto de curta exposição. Ela não capturou a coroa mais distanciada do disco negro da Lua. Visualmente a gente enxerga a coroa bem mais afastada. Então eu diria que normalmente as fotos de fenômenos astronômicos são mais impressionantes do que a visualização direta desses fenômenos, ou seja, usando os olhos. Mas num eclipse total é o contrário. A impressão visual suplanta a impressão das imagens fotográficas ou eletrônicas, a menos que a gente faça exposições de duração mais longa. Aqui outra imagem da fase total de um eclipse solar. As proeminências, que são línguas de plasma
gás muito aquecido que erupcionam da superfície do Sol, normalmente também invisíveis, mas quando a fotosfera está encoberta, a gente pode observar aquelas que estão na borda do Sol. Esse brilho por trás aqui corresponde à coroa solar mais interna. Esses pequenos abrilhantamentos aqui na borda do Sol são os grãos de Bailey. O que são os grãos de Bailey? É onde a luz do Sol passa por um vale na superfície lunar. Tem uma montanha que cobre, mas em seguida tem um vale, ali pode passar um raiozinho de Sol, né, produzindo um grão ou uma conta de Bailey. E esse anel vermelho, do qual fazem parte, inclusive, as protuberâncias, né, chama-se cromosfera, seria a baixa atmosfera solar, basicamente vermelha porque emite no comprimento de onda da linha H-alfa do hidrogênio. O efeito do anel de diamante, que ocorre no início da totalidade e também normalmente no instante do final da totalidade. É bem um anel de diamante mesmo, né? Aquele primeiro lampejo de luz solar que surge após a fase total, ou o último lampejo que é visível de luz solar quando nós estamos entrando na fase total. Bom, aqui uma outra imagem dos grãos de Bailey. Então, onde nós temos um pontinho brilhante é que tem uma irregularidade, tipo uma depressão ou vale na superfície lunar, né? E por ali passa a luz do Sol pela borda da Lua. Onde temos esses biquinhos escuros, né, correspondem a montanhas, regiões mais altas do relevo lunar. As bandas de sombra, um dos fenômenos mais esquisitos que acompanham a observação de um eclipse total do Sol, normalmente um pouco antes da totalidade e logo em seguida, depois do final da totalidade. A paisagem, os prédios, tudo ao nosso redor fica recoberto por uma série de bandas claras e escuras que se movimentam. Aqui nós temos uma gravura antiga, um desenho estático, mas isso aqui se movimenta. É mais ou menos como aqueles claros e escuros que a gente está acostumado a ver no fundo de uma piscina quando o sol ilumina a água. No fundo a gente vê aquele claro, aquele escuro. Isso ocorre também na atmosfera da Terra, quando nós temos pouquinhos instantes antes do início da totalidade e um pouquinho depois do final da totalidade. Aqui uma imagem onde foi colocado um lençol branco sobre o solo e foi fotografado esse lençol. Embora muito difusas, a gente pode ver aqui as bandas de sombra, né? Tem variações entre claros e escuros muito sutis na superfície dessa tela que foi providenciada. Agora um detalhe interessante, no belíssimo eclipse de 3 de novembro de 1994, nós estávamos lá na cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. E me lembro perfeitamente, foi possível ver as bandas de sombra logo após a fase total sobre a superfície de uma pista asfaltada. Portanto, sempre se recomendava utilizar um painel, uma parede, um fundo branco para facilitar a visualização, mas naquela ocasião as bandas estavam tão intensas que foi possível observá-las inclusive sobre uma superfície de asfalto, que é uma superfície bastante escura. Muito bem, então depois dessa recapitulação breve sobre os eclipses totais do Sol e a sua fenomenologia, vamos nos focalizar no eclipse do dia 2 de julho de 2019. A faixa de totalidade desse fenômeno começa no Oceano Pacífico e vem se deslocando de oeste para leste, invade o território chileno e depois a Argentina, e termina ao pôr do sol
na região metropolitana sul de Buenos Aires. Aqui nós temos um mapa mundi, né, que ilustra a faixa de totalidade do eclipse de 2 de julho. Ela começa aqui no meio do Oceano Pacífico, ao nascer do Sol, e termina em Buenos Aires, na Bacia do Prata, ao pôr do Sol. Em termos de terra firme, a melhor região para observação, levando em conta fatores meteorológicos, inclusive, fica aqui na região do Chile, uma vez que na Argentina a coisa é mais complicada. Já vamos comentar isso em seguida. Aqui nós temos um mapa que mostra a região onde a faixa de totalidade cruza continente, né, o continente sul-americano. É a única parte da faixa de totalidade desse eclipse que cruza terra firme. O resto é sobre o Oceano Pacífico, né? Então ela entra ali no Chile e vem terminar aqui ao sul de Buenos Aires. Aqui a linha central da faixa de totalidade, o limite norte da faixa e o limite sul da faixa de totalidade. Qualquer observador localizado entre essa faixa aqui e a faixa de cima, em qualquer lugar aqui, na Argentina ou no Chile, vai ter condições de observar o eclipse como eclipse total. Um outro mapa da mesma região, aqui um pouquinho mais ampliado na direção aqui na região da cidade de Buenos Aires. A gente vê que pega todo o complexo metropolitano, aqui na parte sul, né, especialmente, mas mesmo aqui na parte norte, o fenômeno vai ser impressionante, talvez ali com 99,5% do Sol encoberto. Agora, eu quero lembrar o seguinte, né? 99,5% do Sol encoberto, você está perdendo 99,5% do espetáculo do eclipse total. Você não vai ver a plenitude, o que é mais interessante, que é justamente a fase total. Não aparece aqui, mas eu tenho a impressão de que o aeroporto internacional de Ezeiza, que fica, se não me engano, a cerca de uns 50, 60 quilômetros para o sul da cidade de Buenos Aires, no centro de Buenos Aires, ele deve estar situado na faixa de visibilidade. Então, para quem mora em Porto Alegre, por exemplo, lá, seria, teoricamente, fácil pegar um avião, descer em Buenos Aires, em Ezeiza, nem sequer sair do aeroporto, ir até os jardins, enfim, lá, observar o eclipse, pegar um outro avião logo em seguida, 1 a 2 horas depois, e retornar a Porto Alegre. Isso, em tese, é possível. Entretanto, existem alguns senões que nós vamos comentar logo em seguida com relação a essa possibilidade. Mais aqui um detalhe da faixa de totalidade, né? Aqui já pega a região dos Andes e depois vai para o território chileno. No território chileno, aqui nós temos uma ampliação, aqui o limite norte da faixa de totalidade, a linha central da faixa de totalidade e o limite sul da totalidade. Uma das cidades mais interessantes, em termos inclusive de infraestrutura para a observação desse eclipse, é a cidade de La Serena, que fica no litoral ali do Oceano Pacífico. Uma cidade balneária que tem uma infraestrutura hoteleira, etc., razoável, e que também é a base operacional do Observatório de La Silla, operado pelo Observatório Europeu Austral, um consórcio de países europeus, que fica a cerca de 200 quilômetros mais para o norte da cidade de La Serena. La Serena, propriamente dita, fica a 480 quilômetros da cidade de Santiago, que é a capital do Chile e que não aparece aqui no mapa. Eu diria que, considerando-se infraestrutura de hotéis, restaurantes, estradas, etc., o melhor local de toda essa faixa continental para a observação do eclipse é a cidade de La Serena, por algumas razões que nós já vamos discutir depois. Razões meteorológicas. Tá? Por que eu digo isso? Porque lá, de maneira geral, ali na costa do Chile, próximo a La Serena, que já não está muito distante da região do deserto de Atacama, as estatísticas climatológicas são muito atraentes. O mês de julho, ele é frio e seco, e em média tem apenas 2 dias de chuva. E o detalhe,
Julho em La Serena é o mês mais chuvoso. E mesmo assim, registra uma média de apenas 2 dias de chuva. Por isso, é muito atraente essa possibilidade. Quem optar por qualquer lugar a leste da Cordilheira dos Andes, em território argentino, isso inclui Buenos Aires, que está lá no final da faixa de visibilidade, vai estar encarando o que eu chamo de uma loteria meteorológica, porque vocês sabem como é o inverno na Argentina e no sul do Brasil. Trânsito frequente de frentes frias, períodos de frio e de seco, mas se pega uma frente fria, é chuva, ou se é mais para o sul é neve, ou as duas coisas juntas. Então é uma loteria. Você pode ir a Buenos Aires, observar este eclipse e ter sorte, ou não. Então não é muito recomendável. Tem outro detalhe, Tem outro detalhe. Como a região de Buenos Aires está no final da faixa de totalidade, a totalidade ocorre praticamente ao pôr do sol. Lá na cidade de La Serena, no Chile, como fica mais para o oeste, a altura do sol é maior. Olha aqui as circunstâncias em La Serena. O início do eclipse parcial, às 19h22, em tempo universal, com o sol a 25 graus de elevação sobre o horizonte oeste. A totalidade começa às 20 horas, 38 minutos e 13 segundos, com o sol praticamente a 14 graus de elevação. O meio da totalidade ocorre às 20 horas e 39 com 20 segundos, o sol a 13,5 graus. O fim da totalidade às 20 horas, 40 minutos e 27 segundos, 13,3, quer dizer, entre 14 e 13 graus de altura. A situação para Buenos Aires é cerca de 2 graus acima do horizonte. Então, realmente, uma condição, inclusive, geométrica muito melhor. E o eclipse parcial termina às 21h46, com o Sol a apenas 1 grau acima do horizonte de La Serena, visível, portanto, sobre o Oceano Pacífico. Na Argentina, o fim do eclipse parcial não é visível, porque o Sol já se pôs há bastante tempo. Esses dados foram extraídos do Anuário Astronômico Catarinense para o ano de 2019, de autoria do Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis. Aliás, uma obra que a gente recomenda vivamente a aquisição deste anuário, que apesar do nome catarinense, tem fenômenos para todo o Brasil. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com, costeira1@yahoo.com, e peça o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Nós recomendamos. Circunstâncias do eclipse em Porto Alegre. Bom, em Porto Alegre o eclipse não vai ser total, vai ser um eclipse parcial. Ele começa às 16 horas, 47 minutos e 18 segundos, horário legal, horário de Brasília, quando o Sol está a uma altura de 8 graus acima do horizonte. O pôr do Sol em Porto Alegre é também o fim do eclipse para os porto-alegrenses, 17 horas e 33 minutos. Nesse momento, o obscurecimento da superfície solar causado pela Lua vai ser de 58%. Bom, 58% é quase 60%, quase 2/3, da superfície solar encoberta. Então, é um eclipse razoável, mas ainda é um eclipse parcial. Entretanto, essas são as condições para Porto Alegre. O Sol se põe eclipsado, 58% obscurecido, e o resto da sequência do eclipse não é visível, porque já vai estar anoitecendo. Em Porto Alegre o Sol estará abaixo do horizonte. Agora, é interessante que a gente mencione que a observação de um eclipse solar, ela é sempre perigosa para quem não está devidamente esclarecido. Por quê? Bom, não é só por causa do eclipse em si, não é o eclipse.
O eclipse não faz nada. O problema é o brilho do Sol. O Sol tem um brilho excessivo. Em nenhum momento, em eclipse ou fora de eclipse, se deve olhar para o Sol diretamente sem uma proteção oftalmológica adequada. Porque, neste caso, lesões graves e irreversíveis podem acontecer. Quais são as recomendações que a gente normalmente dá? O que não se deve usar? Em primeiro lugar, negativos de filmes fotográficos. Aqueles filmes antigos de rolo, né, que o pessoal revelava, acho que até nem se usa mais isso. Né? Nessa era de imagens digitais, eu acho que nem se usa mais isso. Né? Chapas de raio-x, bom, essas se usam ainda. O cara vai lá tirar um raio-x da costela, enfim, guarda de lembrança aquilo ali. No dia do eclipse, ele usa a radiografia como um filtro. Não é seguro, não é recomendável. Óculos escuros, também de qualquer natureza. Isso aqui é receita dos nossos avós, né? Você põe uma bacia de água no chão e observa o reflexo da imagem do Sol na bacia de água. E aí você assiste o eclipse. Também não é recomendado, não faça isso. E uso de binóculos e telescópios. Bom, isso requer a supervisão de um astrônomo. Se você é um astrônomo amador experimentado, você sabe como utilizar com segurança um binóculo ou telescópio na observação solar. Se você não se inclui nessa categoria, seja humilde. Procure quem saiba ou simplesmente esqueça binóculos e telescópios, porque não são seguros. Isso quer dizer que eu não posso ver o eclipse? Não, muito pelo contrário. Eu vou deixar aqui duas dicas muito simples e seguras para a observação do Sol. A primeira é pegar um pedacinho de espelho, recobrir com uma cartolina e fazer um buraquinho circular do tamanho de uma moedinha de 10 centavos. Com isso você pode procurar apontar o espelho para o Sol e direcionar o reflexo para uma parede próxima. Lá na parede aparece uma pequena imagem do Sol e ali na parede, projetado, você pode ver o eclipse com segurança. Aliás, mais de uma pessoa, né? Várias pessoas ao seu redor podem observar o eclipse simultaneamente. Outro recurso seguro, basta ir numa ferragem e comprar essa lente de soldador número 14. Custa cerca de R$1. R$1, R$2, depende da loja. É o que eles usam em máscaras de solda. Mas atenção, é a lente número 14. Porque existem outras, existe a lente número 12, a lente número 10, etc. Essas não são seguras, é a lente número 14. Normalmente o pessoal das ferragens não gosta de vender a lente número 14 porque dizem que é muito escura. Insista, eu quero a lente número 14, certo? São duas maneiras de se observar o Sol com segurança e, portanto, ver o eclipse. Agora, quero chamar a atenção também para um tipo de filtro que normalmente acompanha os telescópios, esses pequenos que a gente compra até em supermercado. É o filtro solar, um filtro vermelhinho, redondo, que você atarracha na ocular do telescópio e ele fica grudado praticamente no seu olho enquanto você está observando. Pegue isso aqui e jogue no lixo. Este filtro pode rachar devido à concentração da luz e do calor do Sol, está muito próximo do foco da imagem. Ele pode rachar sem menor aviso e expor os seus olhos à luz solar amplificada, concentrada pelo telescópio. Então, não se usa esse tipo de filtro. A não ser para ver o Sol diretamente a olho nu. Aí sim, aí pode. Mas nunca num instrumento. Eu nem sei por que fazem isso ainda, né? Continuam fazendo esse tipo de filtro, mesmo tendo conhecimento dos riscos que existem, né? Pois bem, eu até nem preciso de filtro para ver um eclipse total do Sol. Mas quando é que eu não preciso de filtro? Durante aqueles 2, 3, 4, no máximo 7 minutos que vão durar
a totalidade, que vai durar a totalidade. Ali, enquanto a Lua está cobrindo 100% da imagem do Sol, enquanto está escuro, a gente pode olhar para o Sol sem problema nenhum, sem filtro, tá? Mas terminou a totalidade, recoloca o filtro, tá? E antes da totalidade também, nunca abandone o filtro. Bom, algumas curiosidades, eu já mencionei algumas delas, vamos só repassar rapidamente. Esse eclipse de 2 de julho será visível na zona sul de Buenos Aires. O aeroporto de Ezeiza está dentro da faixa de totalidade. No Chile, o próprio observatório de La Silla, que fica a cerca de 200 quilômetros de La Serena, também está na faixa de totalidade. E é interessante que La Silla está muito feliz por isso, porque estão comemorando os 50 anos de instalação lá do observatório. Então, eles estão dizendo que a natureza agraciou o Observatório Europeu Austral com esse presente, que é o eclipse total do Sol. Aqui nós temos uma simulação disponibilizada no site do ESO, do Observatório Europeu Austral, de como será o eclipse na montanha onde estão concentrados os telescópios. Tá? Esse eclipse acontece com o Sol cerca de 13, 14 graus de elevação, um pouquinho abaixo do Sol, próximo do horizonte, vai estar o planeta Vênus, mais acima os planetas Marte e Mercúrio. Ele acontece numa região do céu aqui, na constelação de Gêmeos, né? Próximo das Três Marias, que não se vê aqui, mas aqui estão Rigel e Betelgeuse, as duas principais estrelas da constelação do Órion. As Três Marias estariam mais ou menos aqui pelo meio, né? Então essa é uma simulação de como é que seria visto o eclipse desde o Observatório de La Silla. Aqui outra, só que sem legendas, né? Aqui as Três Marias, ali é Betelgeuse, aqui é Rigel, né? Ali o planeta Vênus e o Sol durante a totalidade. Deve ser uma vista maravilhosa. Outra curiosidade, em 2020, 14 de dezembro, teremos outro eclipse solar total visível em território chileno e argentino, só que mais para o sul em relação à faixa de visibilidade do eclipse agora de julho de 2019. Aliás, temos aqui um mapa mundi que mostra as faixas de totalidades dos eclipses solares totais entre 1996 e 2020. O eclipse de 2019 é esse aqui, tá? Essa faixa aqui. E o eclipse de 14 de dezembro de 2020 é esse aqui, ó. Começa no meio do Oceano Pacífico e atravessa o Chile e a Argentina, porém mais ao sul, tá? Mais ao sul do que o eclipse agora de julho de 2019. E depois entra o Oceano Atlântico adentro e vai terminar pertinho lá da costa da África. Então é o próximo eclipse depois deste de julho de 2019. Agora, meus amigos e minhas amigas, a pergunta que nunca quer calar. Eclipse total aqui, eclipse total ali. E quando é que nós teremos um eclipse total visível em Porto Alegre, na Rua da Praia, no Parque Marinha do Brasil, na usina do gasômetro? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o dia vai virar noite, sem que seja por causa de um temporal, né? Porque o dia virar noite em Porto Alegre é comum isso aí, né? Mas em geral vem tragédia junto, né? Pois é, meus amigos, dizem o seguinte, que em média, qualquer ponto da superfície terrestre vê um eclipse solar total a cada 360 anos, em média. Em média. Mas vocês vão ver que a capital gaúcha se diferencia bastante da média, tá? Porque quando será o próximo eclipse total do Sol visível em Porto Alegre? 8 de janeiro de 2103. Isto é claro se não chover e se não estiver encoberto o céu. A totalidade vai principiar às 16 horas, 3 minutos e 41 segundos.
não é horário de verão, sabe lá se vai ter horário de verão até lá. A duração da totalidade será de apenas 2 minutos e 4 segundos e a altura do Sol confortáveis 42 graus. Então, um evento para assistir de camarote, se as condições meteorológicas permitirem. Tá? Então anotem aí, 8 de janeiro de 2103. Agora eu digo que Porto Alegre não é tão privilegiada assim, porque em média qualquer lugar da Terra tem um eclipse a cada 360 anos. Bom, 2103, então o último deve ter sido lá por 1700, talvez, alguma coisa assim. Né? Não foi, foi bem antes. O eclipse, o último eclipse solar total visível em Porto Alegre, até agora, aconteceu antes do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, no dia 19 de setembro de 1419, há quase 600 anos. A média é 360 anos, Porto Alegre, não, Porto Alegre bota aí o dobro, bota o dobro, é Porto Alegre, bota o dobro, tá? Que bárbaro, que tristeza, né? Olha, 19 de setembro de 1419. Quer dizer, nem existia Porto Alegre na época, né? Eu estou me referindo à localização geográfica ali, a situação geográfica. Óbvio que não tinha cidade ali. Né? Aí eu fui fazer uma pesquisa. Tem um site muito interessante, construído pelo senhor Eclipse, que é o Fred Spenak, e pela Chris O'Byrne. Está disponível na rede, você pode pesquisar a ocorrência de eclipses totais do Sol em qualquer lugar do mundo, em qualquer período de tempo que você quiser. E eu esses dias estava sem nada para fazer, estava preparando a oficina, e entre o ano 0 e o ano 3000, apenas 8 eclipses solares totais foram visíveis na cidade de Porto Alegre. Ou dito melhor, na posição geográfica de onde um dia seria a cidade de Porto Alegre. A tabela que eu coloco aqui no slide seguinte resume isso. Ó. 14 de maio do ano 272. 2 minutos e 5 segundos de totalidade. 20 de janeiro de 288, 31 segundos. Olha, meu Deus do céu, 72 para 88 são 16 anos. É por isso que nós estamos agora há 600 anos na seca. Né? 25 de fevereiro de 518, 33 segundos de totalidade. 5 de julho de 753, bom, aí quase 4 minutos. 3 de março de 778, 35 segundos. O último até agora, que eu já mencionei anteriormente, 19 de setembro de 1419. E o próximo em 8 de janeiro de 2103. Depois, 29 de setembro de 2285. Esse vai ser bom, 4 minutos, é o mais longo de todos eles, né? 4 minutos e 2 segundos de totalidade, e depois deste aqui pode se benzer, meu filho, porque só depois do ano 3000. Aí eu parei a pesquisa porque eu já estava sem paciência. Né? Quem quiser continuar, depois manda um e-mail para nós, ou bota um comentário, olha, o próximo eclipse em Porto Alegre depois do ano 3000 será em... Agradeço para quem fizer isso. Tá? Ô cidadezinha, né? Meu Deus do céu. Bom, meus amigos, quem viver, verá. Talvez, né? Nunca se sabe. Quero encerrar a apresentação de hoje lembrando que qualquer um pode sugerir temas para as oficinas de astronomia. Basta mandar um e-mail para kcproduções1992@gmail.com. kcproduções1992@gmail.com. E você pode mandar o seu comentário e também sugestões de temas para serem tratados em futuras oficinas de astronomia. Você também pode ajudar no custeio das nossas despesas operacionais, né? Bastando para isso depositar qualquer importância, qualquer quantia, no Banco Banrisul, que é o Banco 041 da classificação do Banco Central, agência 0410,
na conta 39178-13602. A conta que está aparecendo aí no seu vídeo. 39178-13602. Agência 0410, Banco Banrisul. Muito obrigado, contamos com vocês e até a próxima oficina de astronomia.